Ei, Psi! Tudo bom, psicóloga e terapeuta? Seja bem-vinda ao meu canal. E neste canal eu te ajudo, psicóloga e terapeuta, a viver da psicologia clínica além do atendimento individual, além da terapia individualizada. E eu vou te contar hoje um motivo que me fez, em um determinado momento, pensar que eu deveria desistir da psicologia. Vamos lá? Gente, será que eu consegui desistir da psicologia? Não, porque eu tô aqui, né? Eu nunca desisti da psicologia, mas teve um momento que fez eu pensar em desistir da psicologia e eu vou te contar qual é. Olha, quando eu decidi entrar na psicologia e fazer a psicologia clínica, eu sempre amei a psicologia clínica. Nunca achei, embora eu já tinha trabalhado em RH durante a minha formação, eu sempre era apaixonada pelo consultório. Sabe aquele sonho mesmo de ter a sala, de ter aquela almofada, aquela recepção, o cafezinho, tudo certinho? Eu sempre tive esse sonho. Então, eu queria, só que era muito difícil. Por quê? Porque, primeiro, a sala, alugar a sala era muito caro. Eu já tenho 11 anos na psicologia, então imagina. Realmente, no começo era muito difícil porque as salas eram muito caras. Eu não consegui, eu teria que, não tinha como eu atender todo mundo, ia pagar a sala e me pagar, né? Naquele tempo não era, e eu tô falando aqui naquele tempo, 2017 por aí. Não era autorizado os atendimentos online ainda a longo prazo. Podia fazer, acho que 5 sessões online. Então era bem difícil. Era bem difícil. E então o que eu fiz? Dentro disso eu tentei fazer uma estratégia de fazer parceria com uma empresa, onde lá a empresa oferecia para o funcionário, para as pessoas que participavam daquela empresa, uma intervenção terapêutica. Então eles tinham 30 minutos comigo e eu poderia ajudá-los naquilo que eles precisavam. Só que imagina, eu tinha um contrato ali de mais ou menos 8 horas. 8 horas não, 6 horas por dia. De 8 horas porque eu tô contando a ida e a volta, né? 6 horas por dia. E se era meia hora, em 6 horas eu atendia vezes 2. E o intervalo era somente realmente de 10 minutos. Ia à casa de banho, ia ao banheiro, beber uma água e só, né? Então, o que acontecia, gente? Atender 12 pessoas em 6 horas era extremamente exaustivo. Foi ali que eu comecei a experimentar a estafa. E eu não sabia. Eu sabia que eu tava com estafa, mas eu não achei que um dia eu poderia chegar no burnout. Mas eu cheguei, um psicólogo chegou no burnout. Foi ali que eu quando acabava, nas primeiras semanas não, né? Mas depois, era uma vez por semana. Mas depois, eu já tinha os meus atendimentos, eu tinha meus outros trabalhos, eu tinha 3 filhos. A empresa que eu trabalhava era longe. Eu demorava 1h30 para ir, mais 1h30 para voltar. Quando era rápido, né? Senão era 2 horas. Então, era extremamente cansativo. Quando eu voltava, eu sentia um cansaço no peito, gente. Era um cansaço. Era um. Era um. Eu não sei se você já sentiu isso, um cansaço, um esgotamento. E eu colocava, e aí eu tinha que pegar o transporte para poder voltar. Pegava ônibus, depois pegava metrô, fazia uma baldeação e ia pro metrô para chegar em casa. Chegava em casa umas 8 horas, 8h30 da noite. Gente, quando eu saía de lá, eu colocava o fone de ouvido, porque eu estava tão cansada, que se alguém me perguntasse uma informação no ponto de ônibus ou no metrô, aquilo para mim era o máximo, era demais. Então eu colocava o fone de ouvido justamente para ninguém me perguntar nada, né? Eu não queria saber de nada, não queria ouvir nada. Eu ficava com os fones de ouvidos em silêncio, sem nada ligado. Eu não conseguia ver internet. Eu não conseguia fazer nada. Por quê? Porque era muito cansaço, era muita informação. E era importante para mim porque aquele valor era uma receita recorrente, né? Que é o que eu ensino para vocês, como gerar receita recorrente. Isso gerava uma receita recorrente e me dava mais uma tranquilidade sobre os cancelamentos que acabam naturais, as desistências, os términos também do processo terapêutico que eu tinha dos meus outros clientes. Então, isso foi para mim muito cansativo, exaustivo. E naquele momento teve algumas fases que eu cheguei a pensar em desistir. Porque se eu tivesse um trabalho das 8 às 5 num RH, seria muito menos, entre aspas, desgastante para mim.
E pelo menos eu ia chegar um pouco mais cedo em casa, eu ia ter muito mais paciência de ouvir os meus filhos, porque eu não tinha paciência de ouvir os meus filhos. E eu nem sabia que aquilo ali me levaria num burnout no futuro. Então, ali, muitas vezes eu pensei em desistir. Só que aí eu migrei para a internet, né? E aí comecei a gravar vídeos porque eu queria ter mais clientes. Então eu comecei a gravar vídeos no YouTube, que eu achava que meus vídeos no início eram horríveis, colocar mais posts no Instagram, para poder surgirem mais clientes, mais o boca a boca. Eu sempre tive um bom boca a boca, sempre os boca a bocas me garantiram muitos clientes, muitas indicações eu tenho, sempre. Porque eu me considero uma ótima psicóloga, me considero mesmo. Por quê? Porque eu amo a psicologia. Então, para mim, sempre desistir naquele momento era muito dolorido, porque eu amava a psicologia. E eu ainda não tinha realizado o sonho de ter aquela minha sala, né, dos sonhos. Então, foi quando eu comecei a falar. Só que cada hora eu falava de uma coisa. Uma hora eu falava sobre ansiedade, outra hora eu falava sobre depressão, depois eu falava sobre autoestima, depois eu falava sobre fortalecimento emocional. E eu não conseguia crescer, não conseguia engajamento, não conseguia... Sabe quando você sente que você fica patinando? Eu ficava patinando. Foi quando eu pensei, e eu tive que tomar uma decisão que foi muito difícil, de escolher um nicho. Por quê? Porque eu achava que eu gostava de tudo. Falar pra mim sobre qualquer coisa era muito fácil. Eu sabia daquilo que eu não queria. Na área infantil eu não queria, na área dos idosos eu não queria. Ou depressão muito forte também não é a minha área. Luto não era muito minha área. Mas também se aparecesse eu atendia, claro, né? E buscava me aprimorar para aquilo. Mas eu falava cada hora de uma coisa, então também aparecia clientes de cada hora de um assunto diferente. Uma hora para aplicar teste, outra hora para não aplicar teste, outra hora para ansiedade, outra hora para depressão, outra hora adolescente, outra hora adulto. Então, só crianças que eu sempre falei, olha, não atendo crianças. E aí, foi nesse momento que eu pensei, cara, ou eu tomo uma atitude, ou eu mudo, ou eu preciso de fazer alguma coisa, ou eu desisto, porque eu preciso fazer alguma coisa para ter mais clientes, para me sentir ouvida nas redes sociais. E quando eu tive a coragem, né, e eu precisei aí de uma ajuda também de pessoas, de profissionais, de mentoria, para escolher me posicionar, não foi uma tarefa fácil, porque eu falei, ora eu achei que era saúde emocional, ora eu achei que era mais para a área de desenvolvimento pessoal, porque tudo isso eu gostava. Mas quando eu decidi falar, não, eu vou ficar na área de relacionamentos, e eu entendi que aquelas pessoas que eu ajudava na área de relacionamentos realmente me ajudavam, e perdi o medo de perder aquele pouquinho, aquela meia dúzia de público fiel que eu tinha ali, eu entrei num mar muito próspero mesmo. Por quê? Porque era dores latentes, porque é algo ainda que poucos profissionais de psicologia falam. Tem muitas pessoas falando sobre relacionamento nas redes sociais, mas poucos profissionais de psicologia. E quando as pessoas me procuram, eu vejo realmente que aquela mulher, ela está ali precisando de forma extrema daquela ajuda, daquele apoio, daquele suporte. E foi aí que eu peguei todo o meu conhecimento e apliquei tudo para a área de relacionamentos. Então eu cheguei ao ponto de desistir, sim. Por quê? Porque eu sentia que nas redes sociais eu falava para um monte de gente e ninguém me ouvia. Porque eu me via fazendo acordos que não eram favoráveis para minha saúde física e mental, para mim poder viver da clínica da psicologia, e não conseguia me sustentar. Então, quando eu comecei a mudar o meu direcionamento, quando eu comecei a falar para pessoas, falar a língua daquela pessoa, falar da dor daquela pessoa, sem medo de perder aquela meia dúzia que eu tinha, e eu vi que eu não perdi, na verdade eu só ganhei, então realmente aí eu consegui deslanchar na minha carreira de psicologia. Gente, então eu vou ficando por aqui. Foi esse vídeo que eu pensei contar pra você. Foi isso que me fez desistir da psicologia. Não saber para quem falar. E ficar negociando para situações que não eram compatíveis com aquilo que eu gostaria de viver. Se você também já viveu essa situação, se você vive essa situação, me conta aqui embaixo. Se você tá aí pensando em desistir da psicologia clínica, não desista. Existem formas. Hoje tá muito mais fácil do que há 5, 6 anos atrás. Tá muito mais fácil para você viver da psicologia clínica. Muito, muito, muito mais fácil. Inclusive, é isso que eu ensino. Você pode viver da psicologia clínica sem ficar desesperada para ter clientes de atendimentos individuais e ter receitas recorrentes, faturar recorrentemente na psicologia.
Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, me ajuda e faz esse canal crescer. Envia para um amigo psicólogo que ainda tá pensando em desistir da psicologia e não sabe que caminho seguir. Vou ficando por aqui. Até um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!